incrível, senhoras e senhores. Uma última volta impressionante. Muito boa noite para você que nos acompanha aqui no canal Confag. Estamos de volta com o Central da Resenha. E como vocês viram aí na nossa introdução, é um Central da Resenha diferente. Nós vamos falar agora sobre vários esportes e o tema de hoje é o automobilismo, mais especificamente a Fórmula 1. Eu estou aqui com o pessoal da mesa, vamos apresentar cada um, né? Começar aqui pelo André. Boa noite, André. Boa noite, Matheus. Boa noite, Cauã. Boa noite, Giovana. Boa noite, público. Voltamos, enfim, depois de muito tempo sem Central. Eu não sei quanto tempo exatamente, mas era um tempinho já. Era um tempo considerável. Também estamos com a Giovana. Boa noite, pessoal de casa. Boa noite, pessoal da mesa, pessoal da técnica que está aqui com a gente hoje. É um prazer. E também com o Cauã. Boa noite para quem está aqui na mesa, boa noite para quem está acompanhando a gente ao vivo. É um prazer de novo começar o Central da Resenha, essa nova fase, e falar de um negócio tão legal como automobilismo, porque hoje a gente tem bastante coisa para falar, né, Matheus? Exatamente, Cauã. Foi uma semana muito boa para o Brasil na Fórmula 1, né? Uma das melhores, dá para dizer, nos últimos anos. Começando pela primeira notícia, o pessoal da técnica pode colocar aí na tela, que é o Gabriel Bortoleto. Finalmente o Brasil, depois de 8 anos, né? 8 anos, vai voltar a ter um piloto na Fórmula 1. O Gabriel Bortoleto, que é o atual líder da Fórmula 2, campeão da Fórmula 3 também. E qual a opinião de vocês aqui agora, começando pelo Cauã? Assim, o que destacar? Assim, muito bom, primeiro de tudo, merecido, tá? Ele merecia demais essa vaga. Ficou todo aquele negócio, quem vai pegar? Eles vão renovar com Bottas, eles vão querer pegar o Mick, o Franco Colapinto apareceu como um candidato também. Só que aí, merecidamente, escolheram o Bortoleto, que vai ter uma chance de ouro na Fórmula 1. A gente tem que destacar só alguns pontos, Matheus, porque eu acho que talvez durante um tempo isso aí pode ser algo que, se não for bem trabalhado, pode ser mal para ele. Por quê? A Sauber é o pior carro do grid. Isso aí todo mundo concorda, sem dúvidas nenhuma. E a partir de 2026, a Sauber virará operação de fábrica da Audi, se tornando a Audi. E não é se tornando operação de fábrica só que o time vai começar a ganhar e ficar na ponta. Portanto, o Bortoleto, provavelmente, nesses primeiros anos, ele vai se acostumar a andar lá atrás, só superar o companheiro de equipe e fazer o dele. Vão ser o primeiro ano e o segundo, provavelmente, de adaptação, experiência. E isso tende a ser muito bom para ele. A Sauber é uma equipe boa, já de história de formação de pilotos, e eu acho muito bom para o Bortoleto poder começar a ter essa chance na Fórmula 1. Sim, e como você destacou, o companheiro dele vai ser o Hülkenberg, né? Que ali, querendo ou não, já é um bom parâmetro para um piloto que está chegando na Fórmula 1. Mas, Giovana, também sua opinião agora sobre a contratação do Bortoleto e sobre o Brasil voltando a ter a representação ali com um piloto na principal categoria do automobilismo. Primeiro de tudo, felicidade, né? Desde 2017, com o Felipe Massa ali. A chegada do Gabriel Bortoleto, a Fórmula 1 traz uma nova onda de entusiasmo para os fãs de automobilismo aqui no Brasil. É um prazer imenso, mas é essa questão que fala, né? É aquela expectativa que vai ficar, mas também depende tudo da equipe, depende de como vai estar o carro, essa constância. Mas é aquilo que a gente E você, desejava. André? Primeiro, eu acho muito bom, obviamente, igual todo mundo falou, desde 2017, que foi o Felipe Massa, que não era para estar, inclusive, só voltou para Williams por causa do Bottas indo para Mercedes. Mas eu acho Boa bom. lembrança, tá? E eu gosto de destacar, principalmente, a questão do companheiro de equipe dele, que vai ser o Hülkenberg, que é um cara que ele já provou que ele consegue tirar resultado de um carro que é inferior. E ele tem essa capacidade de trazer o carro com ele, ou seja, ele vai melhorando junto com o carro. E com a Audi assumindo o comando da equipe em 2026, tende a não só o Hülkenberg crescer como meio que um mentor para o Bortoleto, como o Bortoleto crescer e começar a disputar pontos, assim. Não necessariamente pódio, vitória logo em 2026, mas pontos eu acho que já é tipo um bom começo, assim, para ele se estabelecer no grid. Porque igual o Cauã falou, a Sauber é conhecida por revelar bons pilotos. O próprio Felipe Massa, né? Tinha o Felipe Massa, tinha o Leclerc, tinha o Bianchi uns tempos atrás. Raikkonen começou lá também. Sim, então vários pilotos destacáveis no grid atual e antigamente começaram na Sauber, então é bom ter paciência com o Bortoleto nesses primeiros anos, porque ele não vai disputar, não sei nem se pontos ele vai disputar nesses primeiros anos, mas é bom ficar de olho para os próximos anos quando a Audi assumir. Um destaque dessa aquisição da Audi é porque foi muito dificultada, né, essa venda para a Sauber, então tem a questão, né, de o desenvolvimento do carro da Audi pode estar muito atrasado. Mas é importante, né? Só de ter essa representatividade, querendo ou não, ele é um bom piloto, foi campeão da Fórmula 3, está liderando a Fórmula 2, então
acreditamos que vai ter muito potencial aí para se tornar um grande piloto da Fórmula 1. Inclusive, o empresário dele é só Fernando Alonso. Apenas. Só, né? Exclusivamente. Só apenas. Quanto vocês acham que teve da participação do Alonso ali? Quanto vocês acham que isso ajudou no Bortoleto? Ah, sim, bastante, né? Assim, você falou, ele é da A14 Management, que é a associação de empresariado do Alonso. E, se eu não me engano, teve uma entrevista do Mattia Binotto. Meu Deus do céu, Mattia Binotto. Ele vai ser o chefe... Ex-Ferrari. Ex-Ferrari, e só quem torce Ferrari sabe o que esse homem é capaz. Vai ser o chefe da Sauber. E ele disse que a influência do Alonso foi mínima, porque, querendo ou não, a contratação do Bortoleto foi muito por merecimento. A gente teve até agora no GP da Itália, de Fórmula 2, uma performance assustadora do Bortoleto, muito boa, porque ele sai de último do grid e termina em primeiro. De último para primeiro, numa Fórmula 2, que os carros são mais parelhos do que na Fórmula 1. E não tem tantas voltas também. E não tem tantas voltas. O Bortoleto é só bizarro, impressionante. E isso, eu acho que esse GP da Itália garantiu muito a vaga dele e pesou demais para a contratação dele. Não é à toa que, falando de Fórmula 3, tanto ele quanto o Piastri fizeram suas estreias e foram os respectivos campeões, né? Então, assim, vem com muito... Claro, falando da Fórmula 2 agora, o Gabriel Bortoleto, ele veio muito na questão da constância também. Foi isso que fez ele chegar, esse acúmulo de pontos ali por, claro, merecimento, mas essa constância que ele manteve é uma coisa para ficar de olho, para realmente se observar agora num perfil, no cenário atual de Fórmula 1. É o que dá para juntar até com a fala do André, né? Sobre esse negócio de que nesses primeiros anos é importante o piloto firmar uma constância ali, principalmente quem sabe chegar ali em algum momento pontos. Tem que ver também como vai evoluindo o carro da Audi, né, André? Sim, porque, ele, tipo, da ideia inicial da Sauber Audi é ter o Hülkenberg meio que como o cara experiente que vai conseguir conquistar pontos e o Bortoleto como um projeto futuro. Porque o projeto da Audi em si é um projeto muito ambicioso, é um projeto que tende a disputar campeonatos, a buscar vitórias. E o Hülkenberg, com 37 anos, não vai ser o cara que vai disputar as vitórias em 2028, sabe? Então, a ideia principal do Bortoleto no projeto é ser esse cara que, nesses primeiros anos, ele vai se acostumar com a Fórmula 1, ele vai se acostumar com as rotinas, com o carro. E quanto mais o tempo passa, quanto mais ele for se acostumando, o carro for melhorando, ele vai estar pronto para disputar um título. Porque deu para perceber, principalmente com o Lando Norris esse ano, que você chegar e começar a disputar título logo no... Tipo, você nunca teve um carro competitivo. E agora, no primeiro ano, você tem um carro competitivo, você sente muito. Ou até o próprio Leclerc, né? Tipo, o Leclerc sentiu. Até pilotos mais experientes, assim, tipo o Vettel, em 2018, 2020, ele sentiu. Então, é muito... Tem que ter muito esse processo de se adaptar a ganhar, se acostumar a ganhar. Então, tem que ter essa criação dessa mentalidade na equipe. Não só com o Bortoleto e com o Hülkenberg, mas com a equipe em geral, assim. Sim. E outro negócio, né, assim como dá para ver na foto aqui da direita da nossa tela, o Bortoleto, ele tá com um macacão ali do estilo da McLaren e não é à toa. Ele é um piloto da academia de pilotos da McLaren que, para quem não acompanha tanto, seria tipo a categoria de base. Dá para dizer que é uma categoria de base das equipes. E o Bortoleto, que pode acabar em algum momento, quem sabe, né? Com algum dos dois pilotos ali da McLaren no futuro saindo, quem sabe ele tendo um destaque ali na Fórmula 1 não pode entrar. O que vocês acham sobre isso? Então, inclusive, você trouxe esse negócio da McLaren, foi interessante, porque um dos motivos para o acordo do Bortoleto demorar tanto era esse impasse, porque a Sauber queria o Bortoleto por 4 anos e a McLaren queria só emprestar e por 2. Aí ficou esse impasse e no final decidiu-se que o Bortoleto se desliga da academia de pilotos e vira piloto full-time da Sauber por 4 anos, que é o contrato dele agora. E esse negócio da academia de pilotos que você fala, cara, é muito interessante, porque, como a gente viu, Lando Norris é cria da academia de pilotos da McLaren, Lewis Hamilton cria da academia McLaren. E até de outras academias, né? Tipo o próprio Verstappen na Red Bull, outros pilotos como Sainz, se for que vieram da Red considerar Bull. todas as academias, acho que quase todos os pilotos do grid passaram por alguma em algum momento. Então é um negócio extremamente importante na formação de um piloto bom. Eu acho legal, tipo, considerar que a McLaren, ela também tinha muita fé no Bortoleto, porque ela não quis liberar de primeira, assim. Tanto que o primeiro acordo que o Bortoleto só demorou a ser anunciado e foi especulado Bottas esse meio tempo e tal, porque a McLaren queria liberar, mas meio que por um empréstimo, assim. 2 anos e ele voltava para caso tanto Norris quanto o Piastri pudessem sair. Porque teve especulações esses tempos atrás que o Piastri estava conversando com a Red Bull, que o Norris estava conversando com a Red Bull. Então, isso, na minha visão, é bom, porque mostra que não só a Sauber viu o Bortoleto como um possível vencedor de corridas, vencedor de títulos, como a McLaren também acreditou nesse processo e não queria liberar ele tão fácil.
E tá bom que agora ele liberou, tá bom que agora ele não é mais... Mas pode ser uma outra porta aberta pro futuro do Tipo, ele não é mais, Bortoleto. ele não é mais um piloto McLaren, mas isso não quer dizer que o vínculo que ele tem com a McLaren tenha acabado. Ou seja, tem muita chance que num futuro próximo, que tanto Norris ou Piastri possam sair da McLaren, ele volte como meio que o piloto da casa, assim. Não totalmente da casa, porque ele saiu da academia, mas como uma solução que já é conhecida na equipe. Assim. Na equipe. Bom, com certeza. E continuando aqui nos assuntos das categorias de base, pode passar para a próxima tela, produção. Temos a base, né? A base brasileira aqui, um pouco mais em geral, dá para destacar, que são as outras duas principais notícias que vieram nas últimas semanas, né? Essa do Rafa Câmara é um pouco mais antiga, ele que é um piloto que veio se destacando muito da base, é da academia de pilotos da Ferrari. E a outra notícia que também, essa sim, dessa semana, foi anunciada durante o GP de Interlagos, a Rafaela Ferreira na F1 Academy, né? Que seria ali, para quem não sabe, é uma categoria de base exclusivamente feminina. A Rafaela Ferreira, ela foi a primeira pilota, né, dá para dizer, a vencer uma corrida na Fórmula 4 brasileira, estava correndo aqui e agora vai correr pela Visa Cash RB lá na F1 Academy. Giovana, começando por você agora, os meninos começaram nas outras, qual a sua opinião sobre as duas transferências aí? Começando pela Rafaela, é um baita feito, né? Brasil no topo, como sempre. A Rafaela, ela vai se juntar à Aurélia Nobles, né? Vão ter duas brasileiras agora na Fórmula 1. A Rafaela é uma... Você vai ter que ter muito olho em cima dela, tanto ela quanto no Rafa Câmara, sabe? São grandes promessas. Não diria que é algo para agora, mas ela chega até para tomar mais posição de destaque do que a própria Aurélia, que está na Fórmula 1 no Brasil, entendeu? Ela vem com bastante potencial, mas é aquela coisa, é processo, são passos e passos. Ela é boa, mas ainda tem um grande caminho pela frente. E agora o Rafa Câmara falando, ele tem tudo para chegar na posição dos top 10 ali, sabe? Também vai estar numa disputa com grandes nomes, vai estar bem acirrado para ele, mas é aquela coisa, tem que ficar de olho e tem que acreditar, porque a base é fundamental. Se eu não me engano, eu não tenho Lá certeza. vem. Não, eu não tenho certeza. Mas o Câmara, ele vem como campeão da Freca. Então, ele tem, assim como o Bortoleto, assim como o Drogovic, ele vem avançando essas categorias bem rápido. E isso é bom, porque mostra que o Brasil ele não tem só um piloto, não tem só tipo um cara diferenciado que vai ter que carregar o país inteiro praticamente. Então é bom ver que não só não só o Rafa, mas a Rafaela, que são dois nomes iguais, inclusive. Curioso, o Rafa e a Rafa. É muito bom saber que o Brasil tem conseguido se reinventar nesse meio que é tão importante historicamente para o Brasil. Não é de hoje, não é de 30 anos atrás, é de sempre, que o Brasil sempre teve grandes nomes no automobilismo mundial, desde Fittipaldi, Senna, o Massa, o Barrichello. Então é muito bom ver que o Brasil está começando a recriar essa mentalidade de criar pilotos. Não é algo só coisa de europeu ou coisa de milionário, então está sendo mais... O Brasil está voltando, agora com o Bortoleto no grid principalmente, os olhares para o Brasil no automobilismo estão se voltando de novo, assim. É algo que não acontecia faz muito tempo. É bom ter a representatividade ali, Sim. tipo, crescendo. Porque agora, por exemplo, na Fórmula 3 vai ter brasileiro, na Fórmula 2 pode continuar tendo, né, que tem o Enzo Fittipaldi também. Na Fórmula 1 vai ter brasileiro, na Academy vai ter a Rafa e a Aurélia. Então, assim, eu também concordo com você nessa análise, que é uma representatividade que é muito importante para a evolução tanto do esporte, óbvio, os brasileiros lá fora, mas também do automobilismo nacional, né, Cauã? Eu acho isso incrível. E como você falou, a evolução do automobilismo nacional, isso passa muito pela implementação da F4 Brasil. F4 Brasil é algo teoricamente novo. E se você olhar mais para o passado, em como os grandes pilotos brasileiros foram feitos, todos eles passaram por Fórmula Opel, Fórmula Ford ou alguma dessas categorias de base. E o Brasil passou muito tempo sem ter isso. O cara saía direto para o kart, para a Fórmula Europeia, tinha que se adaptar de Fórmula lá, andar bem lá para poder ter a chance de até chegar. outra dificuldade é a questão da família, né? Tipo, a ausência Isso. da família muitas vezes era um problema. Família também tem a questão de patrocinador, que era os grandes empecilhos que impossibilitavam o Brasil. E é bom, finalmente, a gente poder ver alguém que possa passar por cima desses empecilhos e chegar lá, que nem o Bortoleto chegou. O Rafa Câmara é alguém que eu quero ficar de olho, porque desde o kart, a Ferrari já está de olho nele, inclusive assinou com ele estando no kart. Ou seja, ele nem tinha passado para a Fórmula ainda quando ele virou piloto da academia da Ferrari. Tem bons anos já que ele está na academia da Ferrari. Então tem bons anos já. Acho que foi 2020 que ele assinou com a academia da Ferrari. E como o André trouxe, campeão da Freca, vem para a Fórmula 3 na Trident, e que inclusive foi a equipe onde o Bortoleto. Bela lembrança, né? Meu Deus do céu. O Bortoleto venceu a Fórmula 3 com a Trident. É uma ótima equipe para a Fórmula 3, então esperar melhores energias. E a Rafaela Ferreira na F1 Academy, uma notícia muito boa também para o Brasil. E eu acho que esses dois aí são nomes para a gente ficar de olho para o futuro.
Bom, e continuando para a próxima tela, agora saindo um pouco do automobilismo nacional e indo, mas continuando ainda no assunto das transferências. O grid da Fórmula 1 em 2025 é esse. Falta uma vaga ali, que é a da RB, e muitas mudanças esse ano, né? A entrada do Bortoleto, mas também tivemos mudanças na Williams, na Haas, na Ferrari, na Mercedes até também. E qual foi a mudança, começando aqui pelo André, que mais chamou a atenção de vocês? Cara, é muito difícil tu passar por essa tela sem destacar o Hamilton na Ferrari, porque ele já teve essa especulação uns anos atrás, e todo mundo achou que ele fosse terminar essa passagem vitoriosa na Mercedes se aposentando, assim. Então é algo muito histórico, assim, ver um piloto do tamanho do Hamilton chegando na equipe, na maior equipe do grid, que é a Ferrari, disparadamente. E mesmo que ele não esteja nas melhores fases da carreira dele nesse momento, é algo para ficar de olho, não só pelo desempenho na corrida, mas tipo, o desempenho midiático, porque o Hamilton traz muita mídia e isso é inevitável. Mas o outro destaque que eu queria dar é no Durham, que acabou de chegar, acabou de ser anunciado na Alpine e já está ameaçado de novo, porque eu vi especulações que o Briatore, que é o chefão da Alpine, tinha oferecido 20 milhões de euros no Colapinto para assumir essa vaga da Alpine. Então pode ser que o Durham, que acabou de chegar, acabou de ser confirmado, eu não sei nem se ele não tem, eu acho que ele não tem nenhuma corrida pela Fórmula 1, nem como reserva, nada. E quando ia ter a chance... ele abraçou a chance e ele já vai ser sacado de primeira, assim. O Durham, para quem não sabe, foi um bom piloto de Fórmula 2, né? Disputou por muitos anos ali. E agora é para ter essa chance na Fórmula 1 se não tivermos mudança. Cauã, o que destacar aí nessas mudanças do grid? Olha, além do que o André disse, eu quero destacar ali na Mercedes Kimi Antonelli, que também é outro nome talentosíssimo para estrear. O italiano, ele vem sendo monitorado pela Mercedes e há anos já fala do Kimi Antonelli, que ele seria um possível novo Hamilton, um cara assim que vem para quebrar tudo. Claro, a gente tem que ver quais são as condições dessa Mercedes para 2025, como ele vai se sair numa equipe, porque, para quem não sabe, ele pulou a Fórmula 3, ele saiu da freca direto para a Fórmula 2, ele correu até metade do ano aí, e depois foi para ser reserva da Mercedes, ele é reserva atual da Mercedes, e com a saída do Hamilton, ele assume o lugar dele, e é um nome para a gente também ficar de olho, porque ele já vai chegar numa equipe grande, já vai chegar com todo o aparato de fábrica da Mercedes, então é alguém que a gente tem que ficar muito de olho para 2025 e os anos à frente, porque é alguém com muito talento. Bom, e Giovana, você acha que ele vai sentir a pressão de substituir simplesmente o Lewis Hamilton, o maior piloto da história da Mercedes, né? Uhum. O Kimi Antonelli, que é um piloto muito talentoso. Você acha que ele vai conseguir pegar essa vaga? E tem alguma outra mudança aí que você queira destacar do grid? Eu falo, agora falando sobre surpresas mesmo, a Mercedes, dessa queima de etapa, que a gente vai ter que analisar muito como que vai ser esse desenvolvimento dele. Tanto ele como o George Russell, que eu gosto bastante, vai ser muito legal ver vamos falar assim, essa química dos dois pilotos, como que vai ser essa troca de desenvolvimento ali na pista. Mas é claro, gente, a base tem que ter essa renovação, porque eles são a grande promessa ali dentro, entendeu? Tem que ter essa troca, esse desenvolvimento dentro da categoria. Mas o Kimi promete bastante, confio no potencial dele, vem dos lances em relação a ele. Ele também é doidinho, tem ali umas coisas polêmicas relacionadas a ele. Vai ser interessante. E também o Hamilton vai fazer falta, por um lado, né? Espero que tenha um carro que realmente mereça agora na Ferrari, porque tá difícil para ele a reclamação constante, principalmente nesse último grid em São Paulo. Que seja feliz. E a Ferrari vai ser uma que vai incomodar bastante, tendo dois pilotos de alta procedência no meio. Né? Ainda continuando na Ferrari, vocês acham que o Hamilton vem nesse novo regulamento, para quem não sabe, vai trocar o regulamento em 2026, muda o modelo dos carros, então pode ser que venham novas equipes no topo do grid. Vocês acham que o Hamilton vem para ser campeão mundial, para brigar e disputar títulos antes de se aposentar, né? Tentar buscar o 8º título e se isolar como o maior campeão da história? Ele vem. Eu acho que ele mostrou, ainda na Mercedes, que apesar de já estar ficando um pouco mais velho, a gente está vendo, por exemplo, o Alonso, com 42 anos ainda, andando muito. E que vai andar por mais anos ainda. E vai andar por muito mais anos. Até ninguém falar para ele chega, ele vai andar. Eu acho que o Hamilton pode ser essa mesma coisa. Ele vai buscar o 8º título e ele tem mão, ele tem firmeza para conseguir buscar esse 8º título. Tem ainda coisa para queimar, tem lenha para queimar. E eu digo, vai buscar esse 8º título. A Ferrari 2026 vai vir forte, tá? Aguardem. Eu pego muito pela questão da Ferrari em si, porque a Ferrari ela tem essa história de ser meio irregular. Esta temporada mesmo, tipo, um pouco antes do GP do México e do GP dos Estados Unidos, que ela faz, tipo, dobradinha nos dois,
ela tinha um histórico de posições ruins, ou um carro muito irregular, ou um carro que era bom de classificação e ruim de corrida. Então a questão é saber se a Ferrari vai ter um carro competitivo. Porque ela pode ter um carro competitivo nos primeiros, sei lá, 10 corridas, mas aí o resto do ano ela é totalmente irregular, não consegue pontuar, tem que brigar para conquistar pódio, conquistar pontos. Então a Ferrari ela tem que ter essa regularidade que ela não tem faz muito tempo. E o Hamilton, eu não sei se ele vai brigar, porque tipo, se a Ferrari tiver um carro competitivo, ele vai ter que brigar não só com os outros concorrentes, como o Norris, o Piastri e o Verstappen, ele vai ter que brigar com o Leclerc, que está em ascensão, que está despontando cada vez mais como um possível campeão futuramente, para os próximos 5 anos, assim. Então ele vai ter um serviço, ele vai ter um trabalho duro, assim como ele teve com o Rosberg na Mercedes, como ele teve com o Russell na Mercedes também, como ele teve com o Alonso nos anos de McLaren. Então ele tem que ter essa mentalidade, eu falei mentalidade muitas vezes já, mas ele tem que ter tipo, esse foco de tentar ser o melhor dele possível e não querer brigar com o companheiro, porque se ele tentar, porque isso não vai ser bom nem para Ferrari nem para ele, tentar disputar a posição, tentar disputar corridas, disputar pódios, vitórias com o Leclerc. Porque se ele ficar deixando tudo isso na mão da Ferrari, a Ferrari já provou que não consegue equilibrar isso muito bem. Então ele precisa ter esse foco dele mesmo de tentar disputar, mas sem disputar com o companheiro, para não causar meio que uma crise interna, sendo que ele acabou de chegar, assim. Não, e ainda mais quero que a gente estava falando agora desse negócio dos pilotos, o Norris, o Leclerc, já terem chegado perto ali de disputar um título, dá para dizer assim. Muitos pilotos desses estão criando casca agora. O próprio Norris e o Piastri esse ano teve alguns atritos ali, um princípio de atritos na McLaren. O próprio Leclerc está criando casca. O Russell, que agora vai assumir uma posição de liderança. O próprio Verstappen, obviamente, que provavelmente vai continuar por muitos anos brigando por títulos. E, Giovana, para fechar esse tópico, você acha que o Hamilton vem forte, vem para ser campeão aí, não só no ano que vem, mas de 2026 para frente com o novo regulamento? Eu acredito muito no Hamilton e eu falo principalmente pela temporada ali de 2021, aquela disputa entre ele e o Verstappen. Tendo um carro bom, a equipe trabalhando, tudo juntando o útil ao agradável, que também tem essa questão de se acostumar onde ele vai estar agora, eu creio que ele vem sim para jogo, mas claro, tem o companheiro dele, que é muito falado, que está a todo momento na mídia, tem a expectativa por parte da torcida, mas eu acredito no Hamilton. Nada está perdido ainda e aquela coisa, né? Depende muito de como vai ser até lá, porque queira ou não queira, Verstappen, o Lando ali, o Piastri também se enfiando aos poucos, não vai ser algo fácil. Mas... Essa questão, só comentando rápido, essa questão de adaptação é importante, porque tem muitos casos de um piloto que ele troca de equipe, assim, um piloto consagrado troca de equipe e ele acaba não se adaptando ao carro e à maneira de trabalhar. Por exemplo, tem o Ricardo, que era um vencedor de corridas na Red Bull, e depois que ele sai da Red Bull para a Renault e para a McLaren, ele desmancha na carreira, ele não consegue brigar nem por pontos, ele tomava volta de todos os companheiros que ele tinha, ele foi amassado por Norris, ele foi amassado por Tsunoda, ele foi amassado por Hülkenberg, então tem que ter essa questão que nomes, hein? Tem que ter essa questão de adaptação ao carro, porque o carro pode ser bom, mas o Hamilton ele tem que ter essa adaptação ao novo carro, porque são quase 10, eu acho que são mais de 10 anos de Mercedes, então não é um ano, não são 2 anos. Então, foram 11 anos, se não me engano. São 11 anos, não são 2 meses, então não é como se ele vai ter toda uma nova equipe de trabalho, novos chefes, novos engenheiros. Um companheiro que já conhece a casa. Um companheiro novo, então tudo vai ser um cenário totalmente novo para o Hamilton, então ele precisa ter esse fator de adaptação, porque se ele não se adaptar bem, tem chance dele ser trucidado pelo Leclerc, que também é um piloto rápido, é um piloto que sabe brigar, e que, igual o Matheus falou, tem essa casca que vem sendo criada desde 2020, que vem disputando. Às vezes é Leclerc, às vezes era o Norris, às vezes é o Hamilton mesmo. Então existe essa casca, essa capacidade de disputar vitórias, não só com o Hamilton, mas com o Leclerc. Então, fazendo um comentário agora um pouco menos clubista, menos emoção, o que o André falou é muito verdade. Tem que ter, além da colaboração da Ferrari em fazer um bom carro, o Hamilton entender. Eu acho que o Hamilton tem capacidade disso porque foi exatamente isso que aconteceu quando ele troca a McLaren, que era uma equipe até então estável, por uma Mercedes, que tinha... A Mercedes não era regular quando o Hamilton vai para ela lá em 2013. Era um carro que andava meio do grid, às vezes conseguia uma pole, um Q3, mas andava... É uma situação parecida com a atual, né? Ia trocar o regulamento em 2014 e agora vai trocar o regulamento no ano seguinte. Exatamente. Aí o Hamilton aposta na Mercedes, aposta que deu muito certo, e agora ele vai para a Ferrari, porque a Ferrari não é só um lugar, é um lugar para você, dirigir na Ferrari, é um status, é uma coisa além, sabe? Não é só uma equipe de Fórmula 1, é
tudo que envolve a Ferrari. Então eu acho isso. Hamilton acho que tem cabeça para aguentar isso aí. E só dizer uma coisa também, pra gente não menosprezar o Leclerc, porque lembrando, o Leclerc deu um sacode no Sebastian Vettel quando os dois estiveram lá na Ferrari. Então, assim, é para ficar de olho dos dois, mas eu ainda assim acho que essa competição é benéfica, é boa para a Ferrari. E é o que eu falei, né? Tipo, é um piloto que, querendo ou não, já tem mais tempo de equipe, já conhece mais ali da estrutura de Maranello. Continuando para a próxima tela agora, falando mais sobre essa última vaga, né? Que ainda não está definida. Será que teremos mais um sul-americano no grid? Para quem não sabe, a vaga que falta é da Vicarb. E basicamente dá para dizer que são esses dois pilotos aí disputando. Quem que vocês acham que fecha essa última vaga do grid aí para a Fórmula 1 de 2025? Ah, difícil, hein? Ó, o que eu queria mesmo é que o Liam Lawson finalmente tivesse uma chance full time do grid, sabe? Porque eu acompanho o Liam Lawson também desde a Fórmula 2 e ele é um piloto também de muito talento, merece e vem pedindo há muito tempo uma chance essa que a Red Bull já deveria ter dado a ele. Ele até conseguiu entrar em algumas corridas como reserva, mas como piloto de fato ainda não. Por isso eu acho que a Red Bull deve colocar o Liam Lawson, tirar ele lá da DTM, que é onde ele está agora, e botar ele para a Fórmula 1, porque ele é um cara preparado. E não tirando o Franco Colapinto, porque o Franco Colapinto também é um ótimo piloto, está mostrando isso, correndo na Williams agora. E eu acho que qualquer um dos dois é merecedor da vaga, mas para mim eu gostaria que ficasse com o Liam Lawson. Giovana? Analisando bem certinho, daria pra colocar os dois, né? Se tivesse o Checo, colocasse ele ali pra esse escanteio e colocasse talvez o Liam ali. Porque Franco Colapinto é uma renovação, uma forma de renovar também ali analisando. Mas é aquela coisa, né? O Lawson ele vem tentando se provar ali há muito tempo. E talvez seria a hora de dar essa grande oportunidade para o mesmo. Mas é uma disputa a nível ali, sabe? É complicado. Falando de constância, eu iria pelo Lawson. Honestamente, eu acho que vai ser os dois, porque eu não, tipo, com o final de ano do Pérez, eu acho que ele não vai suportar essa pressão que tem na Red Bull. E ele já demonstrou que ele não tem muita cabeça para isso também, porque quando ele começou a ser cobrado, a gente pensou que ele fosse melhorar o resultado, ele piorou. Ele não briga nem por pontos agora, ele muitas vezes termina em 16º, 17º. Então eu acho que o Liam Lawson vai ser promovido para, ou o Liam Lawson ou o Tsunoda vai ser promovido para a Red Bull, e o Colapinto vai acabar nessa vaga da RB, porque a RB tá tentando muito pegar o Colapinto para ser esse cara, esse futuro, entre aspas, porque, querendo ou não, a Red Bull já teve essa experiência de pilotos jovens que assumiram o carro do lado do Verstappen e acabaram sentindo a pressão e acabaram cedendo, como o Gasly e o Albon. Então, colocar o Lawson, querendo ou não, é uma aposta, porque ele está muito tempo sem correr uma temporada, tipo, temporada constante, assim. Tipo, ele nunca correu uma temporada, tipo, constante. E o Verstappen, ele é animal, então a chance do Lawson acabar sentindo essa pressão de disputar com o Verstappen, um campeão mundial, pode ser prejudicial para ele. Então é sempre bom ter um cara, tipo, um reserva meio que imediato, assim, vai ser o Tsunoda, mas tem que ter um cara que, visando o futuro, assim, que deve ser o Colapinto. Bom, e para fechar, né, esse tópico, a minha opinião, eu concordo, eu sou mais da opinião do André. Eu acho que o Liam Lawson vai acabar indo para a Red Bull. Eu acho que ele é merecedor dessa vaga, querendo ou não. Ele demonstrou bons resultados ali pela RB. E eu acho que o Franco, né, mais um piloto sul-americano na Fórmula 1, tantos anos sem ter nenhum, o último tinha sido Massa em 2017, agora pode ter 2. E eu torço realmente para que continue nessa toada de pilotos novos no grid, né? O próprio Berman, o Bortoleto, o Lawson talvez entrando. Seriam 2 pilotos, querendo ou não, novos na Fórmula 1, tendo uma temporada completa, e eu acho que acabaria sendo muito interessante. Mas, agora, mudando de assunto, podemos ir para o próximo slide, o GP de São Paulo. O que dizer? Bom, aqui é basicamente um resumão geral, né, dos principais destaques ali do que aconteceu, vamos detalhar cada um. Tem ali, para quem não está conseguindo enxergar, o boxe do Franco, né? Lá em São Paulo, que ficou simplesmente lotado com a galera da Argentina. Muitos argentinos vieram para São Paulo assistir a corrida da Fórmula 1, além de outros assuntos, como a vitória do Verstappen largando em 17º, o pódio duplo da Alpine e o Hamilton guiando a McLaren do Senna. Desses 4 assuntos aí, que nós vamos falar de cada um, qual vocês acham que foi o principal do final de semana? Ah, cara, eu particularmente, pra mim, eu acho que o Hamilton ganhando a McLaren do Senna foi algo fantástico, sabe?
debaixo de uma Interlagos molhada, porque na hora que ele pega o carro tá o autódromo quase encharcado inteiro, e ele vai lá, guia. E apesar do Hamilton não ter tido um bom fim de semana, ele não teve, foi algo, sim, fenomenal. E acredito que entra para a história do Hamilton, vai estar no livro de memórias dele, com certeza. Agora, ranqueando as outras também, esse pódio da Alpine é, no mínimo, bizarro, porque quem acompanhou a temporada inteira viu o desempenho péssimo que a Alpine vinha tendo. E aí... Triplicou o número de pontos nesse Então, pódio. eles fizeram quase... Então, Eles o tinham, número eles tinham tinha- tipo 15 e fizeram 33. fizeram né? Foi mais do algo que na assim. temporada inteira. Isso contando, claro, teve a sorte da bandeira vermelha, coisa e tal, mas, cara, as duas Alpine, segunda e terceira, é algo bizarro. Sim, isso a gente vai destacando a gente vai destacar um pouco de cada um desses pontos. Giovana, pra você, qual o principal ponto do fim de semana? Algum outro que talvez esteja fora desses aí, mas... Ai, não adianta. O Hamilton ali foi algo emocionante, sabe? Eu falo isso também por ver, tipo, a minha mãe que viveu a época Ayrton Senna, vendo aquela representação ali, vendo a emoção, vendo dessa forma de que o legado ele continua, entendeu? E também tinha que ser dessa forma, embaixo de chuva, o Ayrton amava isso, e eu acho que não tinha ninguém melhor que o Hamilton para fazer essa homenagem. Foi épico, ele pegando a bandeira, que também é algo que a princípio não estava combinado. Eu tenho a destacar sobre isso. E o pódio, realmente, a felicidade do Ocon foi algo assim fora da curva. O Ocon que é um piloto também que, óbvio, além... Os pilotos geralmente gostam muito do Brasil porque gostam muito da pista, gostam muito da torcida. E o Ocon é um dos pilotos que mais destaca isso em suas redes sociais. Pra você, André, destacar um desses aí. É inevitável falar da McLaren com o Hamilton guiando a McLaren do Senna, porque, igual a Giovana falou, tem toda a questão de ser em Interlagos, de ser na chuva, dele pegar a bandeira do Brasil, então muitas representatividades ao mesmo tempo. Ele fez muita coisa, tipo, ele sempre demonstrou muito esse amor que ele tem não só pelo Senna, mas pelo Brasil. Então eu também acho que ele é o escolhido, ele tinha que ser o escolhido para guiar a McLaren do Senna. E tem que ser destacada a vitória do Verstappen, largando de 17º, com punição, com bandeira vermelha, com safety car, com ele caindo no Q2, que era algo que não acontecia faz muito tempo, e simplesmente escalando o pelotão muito rápido. Se eu não me engano, na 10ª volta ele já estava nos pontos. Então, ele é absurdo, ele é bizarro, ele é diferenciado, porque não é qualquer um que faria isso, e muito, muito menos na chuva, muito menos em Interlagos, que não é uma pista fácil. Então, o Verstappen ele tem que ser destacado, ele tem que ser exaltado por essa vitória. É a segunda vez que ele faz isso em Interlagos, inclusive. Em 2016, condições parecidas, ele tinha saído de 16º e ido para terceiro, no seu primeiro ano de Fórmula 1 já. Bom, continuando nessa parte da chuva, pode passar, porque tem um slide sobre isso, inclusive, né? É a terra da garoa ou é a terra da tempestade? Porque a gente sabe que Interlagos é a mudança de clima ali todo ano. Tem ano que é um solão, tem ano que é uma baita chuva, igual foi esse ano. Tem ano que é os dois juntos. O que vocês têm a destacar dessa pista, né? Que, vamos combinar, é a melhor pista do calendário da Fórmula 1, não tem jeito. Cara, eu acho que isso é um dos fatores que faz Interlagos ser tão única, essa imprevisibilidade do tempo. Pode estar um solzão agora, daqui a 10 minutos pode formar um tempão e começar a chover um vendaval dentro da pista. Isso faz parte de Interlagos, tem até a célebre frase do Galvão que diz que a chuva vem da represa lá de Interlagos. Eu acho incrível isso. E, cara, é só um dos fatores que faz Interlagos. O traçado é muito bom, o clima do GP, e o GP que nos dá tantas corridas memoráveis. Pô, acho que se você for falar 10, você consegue falar 10 corridas memoráveis em Interlagos, e sem dúvida, melhor do calendário. Não é Interlagos se não tiver chuva, isso virou meio que místico, porque, igual que eu falei, é um clima completamente imprevisível, tanto que no treino livre tava um solzão rachando, e logo na qualificação começou a fechar o tempo, e já caiu um dilúvio, tanto que, eu não lembro, acho que foi a Curva do Sol, se eu não me engano, que ficou alagada, literalmente alagada. Então, é uma pista muito icônica, é uma pista muito histórica, não só por isso, mas todo o ambiente da torcida, os pilotos gostam muito da pista. Então, mano, é uma pista histórica, é a melhor do calendário, igual o Cauã falou, eu também concordo, porque não existe outra pista que tenha esse fator imprevisível como Interlagos tem.
Não só com o clima, mas com tudo. Por exemplo, teve a bandeira Atmosfera teve também. bandeira preta em Interlagos. Isso não acontecia há 17 anos. E tinha que ser justamente em Interlagos. Então, Com o futuro campeão, o futuro companheiro do Gabriel Bortoleto, Huckenberg. Nico Huckenberg. Mas quem sabe também futuro campeão numa dessa? O jovem, vai né? que- vai que vem no baita carro A da Audi eterna promessa, 2016. Nico Huckenberg. Quem sabe pelo menos no pódio ele consegue. E Giovana, pra você, o que destacar aí da chuva em Interlagos, que inclusive adiou o quali pra domingo? O imprevisível torna tudo mais especial quando se trata do Autódromo de Interlagos, assim. Eu diria que, por mais que foi extremamente desafiador e arriscado em alguns momentos para os pilotos, foi algo emocionante, sabe? A atmosfera, como você comentou, Matheus, não adianta. O brasileiro, ele faz aquele furdunço gostoso, assim, de se viver, de se receber num momento como esse. E também foi muito bonito ver a torcida argentina lá, torcendo a todo momento, apoiando do início ao fim, sabe? Falando de Interlagos é algo que não existe. Tudo pode acontecer. E é isso que torna mais especial. Bom, pode passar 2 slides, produção, vamos direto para a homenagem ao Ayrton Senna, já estamos se aproximando do final do nosso programa, vamos para os pontos principais. Tem mais algo a destacar aí da homenagem ao Ayrton Senna? O Lewis Hamilton correndo, ter sido na chuva, vocês têm algo a mais a dizer? Só uma curiosidade, vocês estão vendo ali onde está o código de barras, né? Ali originalmente ficava patrocínio da Marlboro e hoje a Fórmula 1 é completamente contra qualquer publicidade de cigarro. Tem até uma história da Ferrari com o Mission Win Now. Anos 2000, Então, 2019. código de barras, enfim, isso aí pra quem conhece a história da Fórmula 1 com as marcas de cigarro sabe disso aí. Não, e destacar também que foi muito bonita essa homenagem. O Hamilton é um piloto muito identificado com o Brasil, querendo ou não. Foi campeão pela primeira vez em Interlagos, num dos GPs mais marcantes da história, né, entre esses que o Cauã citou. E foi realmente muito especial ver ele, que desde o kart já corria com capacete em homenagem ao Senna, né? Poder ter essa chance de guiar na pista que, querendo ou não, virou a segunda casa dele. E passando agora só para finalizar os últimos 2 tópicos, já na corrida, pode passar para o próximo slide, já é o pódio duplo da Alpine, né? O que falar de uma equipe que tinha 16 pontos, se eu não me engano, na temporada, 15 ou 16 pontos, e fez mais 30 hoje. O Gasly tendo o pódio de novo em Interlagos especificamente. O que dizer, André? destacar que o Ocon, que ficou em segundo, ele fez mais pontos sozinho, só nessa corrida, do que a Alpine no ano inteiro. Então isso demonstra muito A fase que estava. A fase que estava a Alpine e essa surpresa completa que foi as 2 Alpines no pódio. Porque elas não só conseguiram o pódio por sorte, porque elas tiveram um ritmo muito bom. O Gasly também. O Gasly escalou o pelotão muito bem junto com o Verstappen, ele veio meio que na cola. E o Ocon, ele conseguiu segurar aquela liderança com o Verstappen voando atrás dele até o safety car, até a bandeira vermelha. Então, foi resultado de um bom final de semana. Só que mesmo sendo um bom final de semana, ninguém esperava, nem eles esperavam um final de semana tão bom quanto um pódio duplo. Então, destacar, na verdade, também a estratégia da Alpine, porque quando todo mundo estava começando a parar já para botar o pneu de chuva, a Alpine ficou na pista. Acompanharam o Verstappen. Foi exatamente. os que terminaram, querendo ou não, os 3 primeiros foram que se deram melhor, não só, obviamente, deram a sorte da chuva, mas também já vinham bem na estratégia, já vinham mais rápidos por conta da estratégia, tanto a Alpine quanto a Red Bull, especificamente do Verstappen, que terminou em primeiro. Giovana, mais alguma coisa? Só ressaltar a parte do Russell, né, que ficou extremamente bravo com a Mercedes por ter mandado ele parar, sendo que ele estava falando no rádio, vai ter bandeira vermelha, tem que falar com a FIA. A todo momento, talvez isso tenha acabado com a estratégia dele ali, tenha atrapalhado por não ter ouvido, talvez, porque ele afirmava a todo momento, e era uma coisa óbvia, a gente vê pelo Berman, que estava falando que estava com medo de morrer por não conhecer muito sobre a pista, sobre as batidas que teve no fim de semana. Mas, claro, é um pódio imprevisível, tirando o Verstappen, né, o que se falar desse cara é surreal, mas, assim, fiquei feliz, não vou mentir, e a felicidade ele era mútua, por ver a forma em que eles comemoraram como se fosse uma final, entendeu? E vale destacar também que é uma posição que pode dar muitos milhões jamais ali no Campeonato de Construtores. A Alpine subiu, se eu não me engano, 3 posições. E, para quem não sabe, o dinheiro do orçamento da FIA, que vai para as equipes de Fórmula 1, é definida pela ordem do Campeonato de Construtores. Então, o primeiro recebe mais e assim vai indo. Então, a Alpine, com isso, também ganha muito dinheiro, né? E destacar, enfim, para fechar, né? Muito legal ver o Ocon e o Gasly, que estão também amigos de infância, correram juntos no kart. Muito bonito ver eles aqui no Brasil, 2 pilotos que gostam do Brasil. O Gasly novamente tendo um pódio na Fórmula 1. O Ocon tendo aí, dá para dizer que foi uma last dance na Alpine? Você que é um grande fã do Ocon, André? Não, acho que não, eu não sei se essa foi a last dance definitiva, porque o Ocon, ele é um piloto que consegue brigar por pontos consideráveis assim, mas aí depende muito da Alpine também, porque
O carro não é dos melhores. O carro não é dos melhores. O carro é ruim, bem ruim. E então, talvez essa seja a Last Dance, e se for, é do melhor cenário possível, porque tem até a questão do Gasly e do Ocon não se bicarem muito. Eles brigaram muito nessa trajetória de Alpine. E é muito legal que, tipo, no final da trajetória do Ocon, que é um piloto que tem essa fama de ser briguento, de ser um companheiro ruim, ele tenha meio que se reconciliado com o Gasly, assim, tipo, meio que espontaneamente. Uma amizade de infância se reconciliando em Interlagos. Tinha que ser Interlagos, O né, pódio cara? ainda. Interlagos é mágica, cara. Tudo acontece Cara, lá. Incrível. É sensacional. E o Gasly também, que em 2019, no ano que ele era mais duvidado da Fórmula 1, que ele foi rebaixado da Red Bull para Toro Rosso, conquistou o pódio e agora de novo tá aí. Bom, mas eu acho que é isso. E também destacar na tela toda a festa da equipe da Alpine na direita, que foi um grande resultado. Passando para o último tema do programa, a vitória do Verstappen. E aqui já passar para cada um aqui da mesa. Já podemos cravar o tetracampeonato de Max Verstappen? Eu cravo Max Verstappen tetracampeão, inclusive muito por conta da incompetência do senhor Lando Norris. Olha, eu queria poder falar aqui tudo que eu penso. Falar umas verdades. Falar umas verdades aqui, mas infelizmente eu não posso, porque o último que falou isso ficou suspenso por 3 semanas. Temos crianças assistindo. Então, seguinte, eu tava ouvindo o podcast do Ed Jordan com o David Coulter e eles falaram uma coisa muito importante e verdade. O Lando Norris não tem mentalidade de campeão e ele não está preparado para ser campeão. Todas as situações que a gente viu durante o ano, com o Piastri, com ele mesmo, estratégias que ele puxa, coisas assim, são coisas que impedem ele, sabe, de chegar nesse patamar mais alto. Ele até ganha corridas, ele até consegue ter boas performances, mas não o constante o suficiente para chegar no patamar mais alto de ser campeão do mundo. Por isso eu acho que o Norris não vai chegar lá. Giovana, que destacar da vitória, uma baita recuperação do Verstappen e um provável tetracampeonato dele. Eu já dou como campeão porque a McLaren tinha a grande oportunidade agora em Interlagos, né? E outra, ressaltar a incompetência do Lando sobre largadas. Ele tem extremamente essa incompetência, ele não consegue, é incrível, largada, safety car, o cara não tem esse desenvolvimento e o Piastri às vezes tem que abrir mão de uma boa corrida para ajudar e mesmo assim ele não consegue. Interlagos era a ponta-chave deles ali, da McLaren como um todo. Agora vai ser difícil, vai ser o Lando lutando contra o possível, o impossível, talvez. Mas o Verstappen, ele mostrou que ele é o cara e que esse ano tem tudo para ser dele. Eu acho que... Eu já tinha falado que o Verstappen ele era campeão muito antes, porque é uma vantagem muito considerável de 50 pontos. E o Verstappen sendo regular como ele é, inevitavelmente. E sabendo administrar, né? ele Próprios sabe lances desse campeonato. Mesmo ele não tendo o melhor carro do grid, longe disso, ele sabia administrar muito bem para conseguir os pontos necessários para continuar com essa liderança. E tem essa questão do Lando Norris não estar preparado para disputar um título nesse momento. Porque eu não sei se foi a questão do mental, ou se foi a questão do carro, ou se foi a questão de equipe, mas ele sentiu muito essa questão de disputar um título. Eu não sei se é por ser a primeira vez, ou se, sei lá, a primeira vez que ele está disputando vitórias. Tinha até a piada do Lando no wins até esse ano. Então, eu culpo muito ele, mas eu acho que com esse desenvolvimento, com essas vitórias que ele conquistou, mesmo não disputando o campeonato, ele vai começar a brigar mais. Mesmo que ele não tenha a capacidade de ser campeão mundial, que eu acho que ele não tem, o Piastri ele tem mais esse potencial de um futuro campeão do que o Norris. Só que eu acho que ele vai começar a ser um candidato mais frequente, assim. Ele não vai ser aquele cara inconstante que uma hora tá disputando o título, outra hora tá em quinto no campeonato, sabe? Então, mesmo ele tendo todo esse ano conturbado de vitórias, de brigas, de largadas ruins, muitas largadas ruins, ele tá criando essa casca aos poucos e ele é muito novo ainda. Então, é questão de saber se ele vai criar essa mentalidade de campeão ou se ele vai simplesmente aceitar que ele é um piloto bom e é isso. Ele não vai mudar, ele vai continuar sendo um piloto bom e é isso. Bom, e para fechar, eu gostaria de destacar o mérito do Verstappen, né, querendo ou não, porque nessa situação toda ele soube administrar muito bem, é um piloto que vem para o seu tetracampeonato, 21, 22, 23 e agora 24, é um piloto que ganhou quase todas as corridas ano passado, é um piloto que tem dominado a Fórmula 1 nos últimos anos e que soube disputar o título ali desde quando disputou com o Hamilton e agora com esse carro dominante vem conquistando muitas vitórias e vai conquistar o seu quarto campeonato eventualmente. Para quem não sabe, o Verstappen tem que praticamente zerar a sua pontuação e o Norris fazer praticamente todos os pontos que tem em disputa, o que, querendo ou não, é quase impossível de acontecer.
Mas, bom, estamos encerrando nosso programa aqui, já passamos do tempo da técnica, já estamos tomando bronca aqui do pessoal da técnica. Uma última despedida aí de todo mundo do programa. Agradecer a presença de todos aqui. É isso aí. Bom, então, boa noite para todo mundo que acompanhou a gente. Muito obrigado pela audiência, para quem ouviu a gente, para galera da mesa, para quem estava assistindo, para a técnica. E só dizer que o Central da Resenha vai voltar com tudo. Esperem mais programas, vão ser muito legais. Então, continuem ligados, porque o Central da Resenha vai voltar e com tudo. Muito obrigada, pessoal de casa, pela presença aqui hoje, o pessoal da mesa, o pessoal da técnica, as meninas Luiz e Heloísa que vieram assistir aqui hoje. É um prazer imenso, e o Central da Resenha está de volta. Primeiramente, muito obrigado pelo convite de participar da mesa, muito obrigado pela técnica, muito obrigado a quem está na mesa, aos espectadores. E, enfim, voltamos depois de muito tempo. E não foi só sobre automobilismo, tem muito mais vindo por aí. Então, é continuar. E agora o Central da Resenha voltou com tudo, igual o Cauã falou. Muito bem lembrado. Obrigado a todos aqui da mesa, a Luísa e a Heloísa que vieram assistir. O pessoal da técnica, o Flávio, o Fred e o Denilson. O Central vai voltar com muito mais esportes. Ainda vamos divulgando nas próximas edições outros esportes que aparecerão. Espero que tenham gostado. Muito obrigado pela sua companhia e uma boa noite. Que coisa incrível, senhoras e senhores! Uma última volta impressionante!